Bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui do MindUp School. Então, essa parte aqui a gente vai estar trazendo a parte prática, né? A prática de pilhas. Na outra videoaula eu mostrei o conceito e nesta eu vou estar trazendo a prática. Eu tenho uma implementação aqui que eu já fiz previamente, para facilitar aqui a explicação, né? Não tomar muito tempo, não ficar muito longo o vídeo. Mas como eu expliquei na outra aula, o ideal na linguagem Java é você ter um objeto. Aqui não é um curso de linguagem orientada a objeto, de programação orientada a objeto, tá? Mas para vocês terem uma noção, aqui a gente tem uma classe pilha, stack, né? E a gente precisa de algum outro objeto, que é uma boa prática, no caso aqui o nó, para poder representar os nós. A gente tem uma pilha e a pilha, para ela não ter outra pilha dentro dela que acaba se tornando estranho e confuso, ela tem nós dentro dela. Então aqui na implementação, por exemplo, como eu havia dito, o nó sempre é criado nesse caso aqui, uma pilha de inteiros. Então o nó sempre é criado com um valor inteiro e o abaixo dele como nulo. Ele não recebe nenhuma referência, não aponta para nenhuma referência. Aí você pode se perguntar assim, como assim, né? Recapitulando. Sempre quando eu crio um bloco novo, no caso aqui, eu teria esse tipo de situação, ó. Por exemplo, criei um bloco novo, o valor é 1 e o abaixo dele, que é esse a gente chama de ponteiro ou referência em Java, não aponta para nada, né? Então é esse tipo de situação aqui. Sempre quando a gente cria, a gente tem esse tipo de situação. E na pilha, como eu havia dito, nós temos o push, o pop e o print, que é para mostrar a pilha, né? Ou pode ser print ou show. Então no nosso push, a gente vai ter nossos nós, né? Precisa sempre criar um novo nó, obviamente. E aí, como eu havia explicado, se o topo for nulo, não aponta para ninguém, a gente tem essa situação trivial aqui que o topo vai passar a apontar para o novo nó criado, certo? Então, assim, quando a gente cria, o topo sempre começa dessa forma aqui. Topo, ele está nulo, né? Inicialmente, então como ele está nulo, a gente faz ele apontar, a gente chama que ele vai apontar para o novo bloco aqui, para o nó, no caso, né? Ele vai apontar para o nó. Aí acaba ficando essa situação aqui, porque, deixa eu pegar o lápis aqui mais fino, porque o nó, o node aqui, ó, o node é esse cara aqui. Então, o topo apontando para o nó, para o novo, né? No caso aqui, o node. Aí o nome é o que vocês quiserem. Aqui eu chamei de novo, certo? No código. Mas pode ser node, não fica tão legal. Então, assim, um novo bloco. Esse novo bloco, ou node, ou novo bloco, eu vou até apagar aqui e colocar como novo, para ficar bem assim didático, né? Então o novo, que esse cara aqui é o novo, tá nessa posição, né? Se eu criar passando um para ele, o número 1, e aqui vocês veem que ele recebe um número inteiro, né? Então ele vai criar um e o abaixo dele nulo, que é exatamente esse tipo de situação. E o topo inicialmente era nulo, então ele recebe esse novo bloco. No caso de não ser, por exemplo, chegar aqui outro, eu vou desenhar ele acima aqui para ficar mais assim já correto, né? Acabou não ficando tão legal aqui. Vamos pôr assim, ó, 2, vamos supor que a gente cria o 2. E aí o novo agora nesse ponto, ele não mais aponta para esse, né? Porque o novo, a gente criou um novo, então, um novo bloco. Então, esse cara aqui. Nesse caso, o topo é nulo? Não, porque o topo já, né, tá com essa referência, está apontando para esse bloco aqui, certo? Então, ele vai entrar no else e o novo set abaixo recebe o topo, que seria este cara aqui recebe o topo, certo? O novo set abaixo recebeu o topo.
e o topo recebe o novo, que agora o topo vai apontar para esse bloco de cima. Que dessa forma a gente mantém, né, corretamente as referências, né, da forma que pilha tem que ser. Aqui no caso, esse cara aqui não existe mais, né, eu vou apagar para facilitar aqui o entendimento. E, ó, olhando aqui no código, novo seta abaixo recebeu o topo, então esse cara aponta para esse aqui, ó. Certo? Mantendo perfeitamente aí, da mesma forma que foi a explicação, né, aqui no código, estou ilustrando, né, que mantém exatamente o comportamento que eu expliquei. Na hora da gente remover, se o topo não for nulo, porque se o topo for nulo, a gente vai ter problema em acessar algo nulo, nulo ponto alguma coisa, vai dar null pointer exception no caso do Java, né? Então, se ele não for nulo, o topo vai receber o topo seta abaixo, então essa setinha aqui, ele vai receber ela, certo? Só isso. Na linguagem Java, basta fazer isso, que aí o de cima vai ficar sem referência explícita para ele, e nesse caso, ele vai ser eliminado. Só de você fazer isso aqui, esse objeto aqui fica sem referência e depois o garbage collector, o coletor de lixo do Java, só vem e remove ele, ficando assim o código. No caso da linguagem Java é bem simples mesmo o pop. O print, né? A gente quer mostrar, então, se o topo não é nulo, aqui eu usei o nome auxiliar, auxiliary. Se ele não for nulo, a gente quer mostrar o valor e pegar o abaixo dele, né? No caso aqui o abaixo é nulo, então ele mostraria o primeiro, o abaixo sendo nulo, ele só mostra o abaixo mesmo, né? Ele só mostra, perdão, o 1, o abaixo sendo nulo, ele não entra mais. Depois eu vou deixar essas implementações no meu GitHub. E aqui, assim, a gente, ao executar esse código, fica bem legal aqui que a gente insere alguns valores, né? A ordem, vocês podem ver que eu inseri primeiro 10, depois o 20, etc. E na pilha fica dessa forma. Eu chamei o pop algumas vezes, só para testar mesmo que a implementação do pop. Chamando quando o topo, perdão, é nulo, vai mostrar stack vazio. E eu vou deixar para vocês essa implementação, essa é bem simples mesmo. E mas ela mostra, ela é bem didática a implementação da pilha. E depois usando a generativa, eu conversei aqui com um plugin que chama Amazon Q, no IntelliJ, e ele me deu algumas dicas aqui legais, que eu considerei que são legais, né, de melhorias da implementação. Por exemplo, pegar aquela classe Node e jogar como classe privada dentro da classe stack, só que aí vai entrando assim conceitos de programação Java, além de estrutura de dados, conceitos de implementação Java, né? Por isso que eu assim, a que eu mostrei inicialmente que eu havia feito, ela é mais didática, né? Mas aqui funciona da mesma forma, o push, a gente tem aqui os comportamentos de push, tá um pouquinho diferente, sem aquele if e tal, mas como eu comentei, dessa forma com o if, fica mais didático o entendimento, né? Você tem o pop, que são os mesmos, os métodos de pilha mesmo, o pick, como eu havia comentado, para retornar o valor que está no topo sem remover nada. Você tem um método aqui que verifica se a pilha está vazia ou não. Então, na hora de mostrar se ela está vazia, você já vai mostrar que está vazia. Senão, você vai iterar sobre os elementos. Depois eu vou deixar no Git para vocês poderem conferir tudo e poder analisar, né, qual implementação está melhor, está mais completa. Aqui está lançando até alguma exceção para ficar mais bonitinho, né, assim, trabalhando com exceções. Mas assim, basicamente o comportamento é a mesma coisa. Por exemplo, se a pilha está vazia, então, ó, aqui ele lançou o erro, né? E um illegal state exception, que o stack está vazio, a pilha está vazia. E indo um pouco além, nesse caso aqui a pilha era uma pilha de inteiros também,
mas ela até pediu uma sugestão assim, usando generics do Java, que é outra funcionalidade da linguagem Java. A gente pode ter pilhas de diferentes tipos, igual a implementação das collections da linguagem mesmo. Essa implementação aqui com generics, você pode ter a pilha de inteiros, pode ter uma pilha de strings, pode ter de double. Eu vou executar aqui para vocês verem. Então, assim, você tem essa implementação, assim, com mais coisas aí, né? Você pode, assim, a sua pilha fica dinâmica em questão dos tipos, né? Como aqui a gente pode ver primeiro de inteiros, de strings e de double. É uma implementação mais complexa, né? Não é tão trivial por conta de generics, que a sua... Aí vai seguir mais ou menos a ideia das collections mesmo, né? A coleção pilha que se adapta ao tipo, à necessidade que você precisa. Vou deixar para vocês depois o código, para, né, se você quiser conferir linha a linha, né? Fica mais tranquilo para vocês no meu Git. E como eu havia comentado, tem aqui uma implementação minha na linguagem C. E na linguagem C eu considero assim, é mais confuso, porém é diferente porque não é orientado a objeto. Então você consegue ter uma pilha, é como se você tivesse uma pilha dentro da pilha. Então assim, como eu havia explicado, lá no Java você tem a pilha e dentro da pilha você tem nós. Então você tem dois objetos, o nó e a pilha. A pilha é uma só e os nós, a pilha tem uma lista de nós, né? Um conjunto de nós. E no caso do C, você consegue fazer tudo diretamente, né? Mas a lógica vai seguir o mesmo conceito. Se o topo for nulo, você vai basicamente... aqui está um pouquinho diferente a implementação, mas a lógica é a mesma. Se o topo é diferente de nulo, o abaixo recebe o topo recebe o aux. Aqui aux, no caso, é o novo nó. Você pode ver aqui em cima, ó. Sempre quando você faz malloc, você está inserindo um novo nó, certo? O pop vai seguir a mesma coisa. Isso aqui está no meu GitHub, domínio público. Depois você pode pegar, conferir. Essa implementação em C e a de Java também eu vou colocar. Mas o pop... E na linguagem C você tem que liberar a memória na mão, você tem que usar o free, não tem coletor de lixo, né? Você tem um mostrar aqui, um mostra, onde eu apenas itero sobre os membros. E basicamente é a mesma implementação, só que nesse caso aqui minha pilha é de char, aqui o char é de caracteres, e no caso é um verificador de expressão, que é uma implementação onde você pode usar a pilha, no caso, assim, que a pilha é usada para você validar se a expressão está corretamente formada por parênteses, chaves, colchetes. Depois, se quiser conferir linha a linha a lógica aqui e tal, mas aqui basicamente ele valida se a expressão é válida ou não. E como eu havia comentado, a pilha ela é útil também, indo um pouquinho além, por exemplo, em grafos. O grafo, por exemplo, eu vou deletar aqui para explicar melhor. O grafo, como que ele funciona? Você tem esse tipo de situação aqui, ó. Eu vou desenhar um dígrafo, que é um grafo direcionado, certo? E esse aqui é um exemplo de dígrafo, mas, né, o grafo não tem direção, ou seja, a setinha não direcionado, que eu digo é do 1 para o 2, do 2 para o 3, etc. Do 4 para o 1 e do 4 para o 3. Vou fazer mais uma aresta aqui. Mas sem querer complicar muito, esse problema aqui é um problema interessante. Ó. No site bcrowd, o antigo URI, Online Judge, onde você tem um grafo. Só que você pode modelar ele tanto dessa forma, ou você pode modelar como uma matriz mesmo de programação. Então, nesse caso aqui, é um exemplo. Tem um algoritmo chamado backtracking recursivo, onde a gente usa o DFS, Depth First Search. Então, assim, você vai iterar aqui vértice a vértice. Por exemplo, o 1 tem um caminho para o 2 e para o 3. Então, ele vai fazer uma chamada. Ele chama opção 1. Opa, do 2 eu consigo ir para o 3. Então, por exemplo, eu fecharia aqui o 1.
Aí eu posso ir pro 3, fecho o 2, certo? Posso ir pro 2, perdão, fecho o 2. Do 2 posso ir pro 3, fecho ele também. O 3 não tem nenhuma saída, não do 3 para nenhum. Então o que, que ele tem que fazer? O que, que ele tem que fazer, né? Eu vou até mudar a cor aqui para ficar mais evidente. Ele precisa voltar para as chamadas anteriores. Por exemplo, o 2 também não tem mais nenhuma setinha que sai dele e vai para outro vértice. Então ele precisa voltar. Por isso chama backtracking, recursivo. E aí nesse ponto aí, as pilhas são úteis. Tanto a pilha que você pode fazer igual eu mostrei a implementação, ou você pode usar a pilha do sistema. O sistema operacional, os compiladores, os interpretadores, eles implementam essa estrutura de dados. Então, assim, na linguagem de programação, por exemplo, a VM do Java, JVM, ou o compilador C, eles têm a pilha de chamadas. Lembra, ó, e aí você lembra do nome, pilha, que é exatamente isso. Esse comportamento aqui de saber para onde voltar é justamente essa pilha de chamadas. Eu tenho aqui a implementação desse problema, certo? Aí eu usei recursividade, que é assunto para outro vídeo. Esse negócio de voltar para quem chamou seria recursão, mas basicamente é uma pilha. Aqui quando eu chamo novamente, por exemplo, o método chama resposta. Quando eu chamo aqui resposta, você consegue ver que está chamando a função. Quer dizer o quê? Que eu estou usando a pilha de chamadas mesmo. Eu não implementei a pilha aqui porque eu usei justamente a pilha do sistema, mas poderia ter implementado uma pilha aqui na mão mesmo, ter desenvolvido o código. E aqui o interessante desse problema é, se for 0, ele tem que olhar nas direções. Por exemplo, esse 0 aqui, ó, ele pode olhar para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Que seria essas setinhas aqui no caso do grafo, né? Aqui no caso só tem um sentido, mas no caso daquela matriz lá, o 0, por exemplo, ele pode olhar para cima, para baixo, para a esquerda, perdão, para baixo e para a direita, que são as possibilidades. Ele vai entrando ali, andando no grafo até não conseguir mais nenhum caminho, não conseguir para nenhuma dessas direções. Então eu tenho que voltar para quem chamou, que seria esse comportamento, até não ter mais nenhum vértice aberto, né? Que no caso está um Azinho aqui de aberto, né? O F de fechado. Mas isso é grafo, isso é mais complexo, mas é um exemplo legal para exemplificar, assim, para mostrar o uso de pilhas. Então, assim, para mostrar um uso disso aqui. Porque, assim, fazer a pilha, entender a pilha é fácil, mas, por exemplo, a aplicação, por exemplo, esse problema de recursividade, backtracking, é uma aplicação de pilha. O seu Ctrl Z é uma aplicação de pilha. O que mais? O que me recordo agora mais seriam esses comportamentos, que seriam a pilha de chamadas de função, seu Ctrl C, Ctrl V, para saber qual foi o último, Ctrl Z, para desfazer o que foi feito. Então, assim, sempre quando precisa desse comportamento, sem importar a coordenação, nada disso, mas esse comportamento, assim, que precisa manter essa ordem, e aí a gente fala assim, LIFO, last in, first out, por quê? Vamos supor aqui, ó, novamente, nós temos aqui, ó, 2, vou fazer uma pilha bem trivial aqui, 1 e 0, certo? Não tem ninguém aqui abaixo do 0. O último a entrar, então, por exemplo, o 3, o last in é o first out, é o primeiro a sair, porque é igual uma pilha de pratos. Se você tem uma pilha de pratos, você não pode começar tirando esse prato aqui, por exemplo. Se você tirar esse prato, a pilha inteira desmorona e quebra tudo, você concorda? Então não pode, tem que seguir essa ordem. E isso vale também para validação de expressões, para você mudar expressões da forma infixa para pós-fixa, por exemplo, infixa para pós-fixa.
também uma aplicação de pilha, certo? É uma aplicação clássica aí de pilhas. Até tem aqui, eu vi aqui embaixo uma aula aqui, ó, aula 13 de pilhas. Se vocês derem uma pesquisada aí, vocês conseguem ver, né, essa inversão aí, né, de expressões aí matemáticas. E eu mostrei que a implementação dinâmica, usando ponteiros em linguagem C, structs, ou objetos na linguagem Java, mas tem implementações que eu não gosto, assim, sendo sincero, não gosto de usar pilha dessa forma, mas tem implementações em vetores mesmo, usando um simples vetor sequencial. Não é muito assim, eu não acho muito legal. E vocês têm, por exemplo, na linguagem Java, ou no caso na linguagem Java, linguagem C, vocês têm o objeto chama stack, que representa a pilha, e que seria exatamente essa implementação aqui por debaixo dos panos, de forma mais genérica, né, aqui usando generics, mas em resumo, assim, indo bem assim a fundo, bem assim o básico mesmo. Resumindo, é isso aqui, é aquele negócio de você controlar ali o topo setar baixo, você ter referência do topo, você ter sua pilha e seus nós. Que assim, depois se vocês olharem com calma, a lógica segue a mesma. Tanto aqui com generics, aqui ele só colocou mais métodos, e aqui é a implementação que eu fiz bem básica, bem didática e seguindo a aula prática. A minha implementação em C também. Tem as variações igual em grafos, por exemplo, aqui usando a recursão, né, a pilha de chamadas de função. Se você vê assim, que tem diferenças, mas assim, leva sempre a essa implementação, a implementação que eu expliquei, a teoria que eu expliquei na aula anterior. Você vê a utilidade da estrutura de dados pilha, né? E assim, para exemplificar, no caso da linguagem Java, a gente tem... Deixa eu acessar aqui o original. A gente tem a stack, no caso do C++ também tem stack. A maioria das linguagens mais novas, elas trazem implementações já. A linguagem C, por exemplo, você tem que fazer na mão, né? Que é o caso que você tem que criar a sua própria estrutura. E aqui está um exemplo, né? Para quem tiver interesse em me seguir, o meu Git é Gustavo R, ou Riposati, né? E eu deixo liberado aí bastante implementações interessantes aí. Linguagem C, linguagem Java. Essa é a resposta desse exercício aqui, por exemplo, né? No caso da linguagem C, né, tem um exemplo que eu fiz em linguagem C, mas é facilmente adaptável para Java. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o código, né, no meu Git e o link aí para vocês, certo? Me sigam, me acompanhem. E é isso aí. Obrigado por assistirem a mais essa videoaula aí do MindUp School. Não deixem aí de conferir e assinar aí o nosso site, é o MindUp School, e se preparar para as provas de vocês aí. Sucesso, se inscreve no canal e deixe seu like aí, seu curtir. Obrigado.